Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje em a passagem que está em João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar, venha nos preencher e que, cheios do Espírito Santo, possamos compreender a palavra de Deus, vivê-la e anunciá-la. E que possamos guardar e que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida por meio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: Já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui mais uma vez, o Senhor vem nos colocando como suas ovelhas. Aqueles que escutam a sua voz e conhecem e o seguem. Aqueles que se abrem ao agir de Deus, à sua vontade, deixam de lado tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que não é necessário. Aqui, os judeus ficavam pedindo para que Jesus falasse abertamente para poder o condenar. Então o próprio Jesus falou: Mas eu já vos disse, porque por meio das obras, por meio dos testemunhos que dão de mim, todos aqueles que vêm, acreditam em suas obras, acreditam nos testemunhos que ouvem, que são realizados por meio de Deus, são as ovelhas. Se acreditares, vocês serão ovelhas. Se nós acreditarmos, seremos nós as ovelhas do Senhor. E assim, Jesus é o nosso pastor. Ele que nos conduz pelos melhores momentos, pelos melhores lugares, ou melhor, pelos lugares que nós devemos passar. Jesus nos conduz, Jesus nos mostra por onde devemos ir, nos livrando dos perigos maiores. Muitas vezes passamos, sim, por momentos de terrenos pedregosos, terrenos perigosos, mas o Senhor está nos conduzindo, nos mostrando para um lugar melhor, nos levando aonde Ele deseja. E se nós nos colocarmos realmente na presença de Jesus, diante da sua presença, da sua vontade, nós não seremos arrebatados, não seremos arrancados da mão dele. Mas se pelo contrário nós nos afastarmos, negando a sua presença, indo pelos erros, pelos maus caminhos, indo pelo caminho do pecado, da mentira, do egoísmo, do ódio, do ressentimento, de querer julgar, querer condenar os outros, coisas que não cabem a nós, e isso nos afasta de Deus. Mas se nós nos abrirmos realmente à vontade de Deus, Senhor, faz a sua vontade, Senhor, transforma a minha vida,
Porque nós não somos perfeitos, só seremos perfeitos quando alcançarmos a eternidade, somente na presença de Deus, santos. Como o Pai mesmo fala, sede santos porque eu sou santo. Se nós nos colocarmos diante da vontade, da presença do Pai, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos mostrando os seus caminhos, Ele vai nos protegendo, nos defendendo de todos os perigos. Aqui eu lembro também daquele momento em que Davi fala, quando ele foi para enfrentar Golias, que viu Golias falando mal do povo, e ele falando que defendia as ovelhas até de leões. Então assim, Deus nos defende de leões, de momentos difíceis, de momentos que parece que não vamos dar conta, mas Ele é poderoso e Ele transforma a nossa vida. Mas nós precisamos nos abrir, precisamos escolher mudar de vida. Nós devemos buscar a cada dia ser transformado, ser transfigurado, ou melhor, ser modificado por meio da vontade de Deus. Não por meio da nossa vontade, não por meio das nossas escolhas particulares, não. Devemos nos abrir diante da presença, da vontade e do agir de Deus. E assim, Ele, com seu amor, com sua infinita misericórdia, Ele vai nos cuidando, vai nos protegendo, vai cuidando dos detalhes, livrando de todos os perigos e vai nos segurando. Quando nos machucamos, Ele nos segura em seu colo, assim como aquela ovelha ferida. E Ele se alegra quando nós nos voltamos para Ele. Mesmo com os momentos com a vida de pecado, nós nos voltamos arrependidos para Ele. Ele nos pega com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paz e a alegria que não encontramos no mundo, só encontramos em Deus. Então saibamos reconhecer Deus, saibamos reconhecer o Jesus como o nosso pastor, como a palavra fala, que Ele nos leva à pastagem, ou melhor, trazendo para a vida, Ele nos leva aos momentos de alegria. Mas o melhor momento que Ele quer que nós nos encontremos com Ele é na eternidade. Mas precisamos escolher mudar de vida e ter um encontro com Deus realmente, se encontrar com Jesus no nosso dia a dia. Façamos então uma oração. Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti mais uma vez e que nós saibamos nos voltar a Ti. Não com dúvidas, não querendo prová-lo, testá-lo, mas buscando o arrependimento, buscando abrir o nosso coração para a transformação que vem de Ti. Que possamos ser conduzidos por Ti, Senhor, principalmente nos momentos mais difíceis, que nós saibamos agradecer por tudo aquilo que faz, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que tem preparado para nossas vidas. E que somente iremos alcançar por meio de Ti. E somente iremos alcançar a verdadeira alegria, a verdadeira paz em Ti, Senhor. Então, nos coloque no Seu braço. Nos momentos difíceis, Senhor, que nós saibamos nos voltar a Ti e reconhecer que nossa dificuldade não é nada comparado a todo o sofrimento, toda a dor que sentiste, Senhor, na Sua paixão. Que saibamos agradecer mais e reclamar menos, Senhor. Que saibamos nos voltar mais para Ti e deixar de lado tudo aquilo que o mundo quer nos enfiar goela abaixo, tudo aquilo que o mundo quer nos impor. Que deixamos de lado e que a Sua vontade prevaleça em nossa vida. Então nos preencha, Senhor, com Teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a cada um de nós, permaneça conosco o Seu Espírito Santo. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.